Fala, rapaziada, beleza? Segunda-feira, dia 9, Mundial de Clubes está chegando, mas vamos para os jogos de hoje, desta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Brasileirão Feminino, Corinthians recebe o Flamengo, jogão aqui, ó, Corinthians versus Flamengo. Horário de jogo, às 20 horas. Eliminatórias europeias, Cazaquistão versus Macedônia do Norte. Cazaquistão recebe Macedônia do Norte. Horário de jogo, 11 horas. Croácia versus República Tcheca. Croácia recebe o República Tcheca. Horário de jogo, às 15h45. Já a Itália recebe Moldova. Itália versus Moldova. Horário de jogo, às 15h45. Bélgica recebe o País de Gales. Bélgica versus País de Gales. Horário de jogo, 15h45. Estônia recebe Noruega. Estônia versus Noruega. Horário de jogo, 15h45. Ilhas Faroé. Ilhas Faroé recebe Gibraltar. Ilhas Faroé versus Gibraltar. Horário de jogo, 15h45. Brasileirão Série B, vamos ao Brasileirão Série B. Criciúma versus Vila Nova. Criciúma recebe o Vila Nova. Horário de jogo, às 19 horas. Amazonas recebe Atlético Clube. Amazonas versus Atlético Clube. Horário de jogo, às 19h30. Início, a abertura já com o jogo, no dia 14 de junho, no sábado, às 21 horas, Inter de Miami versus Al-Ahly, pelo Grupo A. Inter de Miami versus Al-Ahly. Já no dia 15 de junho, no domingo, são 4 jogos. A bola rola, já às 13 horas. Bayern de Munique entra em campo. Bayern de Munique versus Auckland City, pelo Grupo C. Bayern de Munique versus Auckland City. Às 16 horas, PSG versus Atlético de Madrid. Jogão aqui, ó. PSG versus Atlético de Madrid. Pelo Grupo B. Às 19 horas, time brasileiro do Palmeiras entra em campo. Palmeiras versus Porto. Palmeiras versus Porto pelo Grupo A. Às 23 horas, Botafogo entra em campo. Botafogo do Brasil. Botafogo versus Seattle Sounders pelo Grupo B. Botafogo versus Seattle Sounders. No dia 16 de junho, na segunda-feira, são 3 jogos. Às 16 horas a bola rola. Chelsea versus Los Angeles. Chelsea versus Los Angeles pelo Grupo C. Já às 19 horas, Boca Juniors versus Benfica. Boca Juniors recebe o Benfica pelo Grupo D. Olha, o Flamengo entra em campo às 22 horas. Flamengo entra em campo às 22 horas. Flamengo versus Esperance. Flamengo versus Esperance pelo Grupo D. No dia 17 de junho, na terça-feira, são 4 jogos. Às 13 horas a bola rola. O Fluminense do Brasil entra em campo. Fluminense versus Borussia Dortmund. Fluminense versus Borussia Dortmund pelo Grupo F. Já às 16 horas, o River Plate versus Urawa Red Diamonds. River Plate versus Urawa Red Diamonds pelo Grupo E. Às 19 horas, o Ulsan versus Mamelodi Sundowns. Ulsan versus Mamelodi Sundowns pelo Grupo F. Às 22 horas, Monterrey versus Inter de Milão. Jogo duro. Às 22 horas, Monterrey versus Inter de Milão pelo Grupo E. No dia 18 de junho, na quarta-feira, são 4 jogos. No dia 18 de junho, na quarta-feira, 4 jogos. Às 13 horas a bola rola. Manchester City versus Idade Casablanca. Manchester City versus Idade Casablanca pelo Grupo G. Às 16 horas, o poderoso Real Madrid versus Al Hilal. Real Madrid versus Al Hilal pelo Grupo H.
Às 19 horas, Pachuca versus Salzburgo. Pachuca recebe o Salzburgo pelo grupo H. Às 22 horas, Al Ain versus Juventus. Al Ain versus Juventus pelo grupo G. No dia 19 de junho, na quinta-feira, são 4 jogos. Às 13 horas, Palmeiras entra em campo. Palmeiras versus Al Ahly pelo grupo A. Palmeiras versus Al Ahly pelo grupo A. Às 16 horas, Inter de Miami versus Porto. Inter de Miami versus Porto pelo grupo A. Às 19 horas, Seattle Sounders versus Atlético de Madrid. Seattle Sounders versus Atlético de Madrid pelo grupo B. Às 22 horas, PSG versus Botafogo. PSG versus Botafogo pelo grupo B. Já no dia 20 de junho, sexta-feira, são 4 jogos. Às 13 horas a bola rola. Benfica versus Auckland City. Benfica versus Auckland City pelo grupo C. Às 15 horas é o jogo muito esperado pelos torcedores do Flamengo. Flamengo versus Chelsea. Flamengo versus Chelsea pelo grupo D. Às 19 horas, Los Angeles versus Esperance. Los Angeles recebe o Esperance pelo grupo D. Às 22 horas, Bayern de Munique versus Boca Juniors. Bayern de Munique recebe o Boca Juniors pelo grupo C. No dia 21 de junho, no sábado, são 4 jogos. Às 13 horas, a bola entra em campo. Mamelodi Sundowns versus Borussia Dortmund. Mamelodi Sundowns versus Borussia Dortmund pelo grupo F. Às 16 horas, Inter de Milão versus Urawa Red Diamonds. Inter de Milão versus Urawa Red Diamonds pelo grupo E. Às 19 horas, Fluminense versus Ulsan. Fluminense versus Ulsan pelo grupo F. Já às 22 horas, o River Plate versus Monterrey. River Plate versus Monterrey pelo grupo E. No dia 22 de junho, domingo, às 13 horas, Juventus versus Idade Casablanca. Juventus versus Idade Casablanca pelo grupo G. Às 16 horas, Real Madrid versus Pachuca. Real Madrid versus Pachuca pelo grupo H. Às 19 horas, RB Salzburgo versus Al Hilal. RB Salzburgo versus Al Hilal pelo grupo H. Às 22 horas, Manchester City versus Al Ain. Manchester City versus Al Ain pelo grupo G. No dia 23 de junho, na segunda-feira, às 16 horas, são 2 jogos. Às 16 horas, Seattle Sounders versus PSG. Seattle Sounders versus PSG. Às 16 horas, Atlético de Madrid versus Botafogo. Atlético de Madrid versus Botafogo. Esses 2 jogos pelo grupo B. Às 22 horas, Inter de Miami versus Palmeiras. Inter de Miami versus Palmeiras pelo grupo A. Às 22 horas, Porto versus Al Ahly. Porto versus Al Ahly pelo grupo A. No dia 24 de junho, na terça-feira, às 16 horas, Benfica versus Bayern de Munique. Benfica versus Bayern de Munique pelo grupo C. Às 16 horas, Auckland City versus Boca Juniors. Auckland City versus Boca Juniors pelo grupo C. Às 22 horas, Los Angeles versus Flamengo. Los Angeles versus Flamengo pelo grupo D. Às 22 horas, Esperance versus Chelsea. Esperance versus Chelsea pelo grupo D. No dia 25 de junho, na quarta-feira, às 16 horas, Mamelodi Sundowns versus Fluminense. Mamelodi Sundowns versus Fluminense pelo grupo F. Às 16 horas, Borussia Dortmund versus Ulsan. Borussia Dortmund versus Ulsan pelo grupo F. Às 22 horas, Inter de Milão versus River Plate. Inter de Milão versus River Plate pelo grupo E. Às 22 horas,
Urawa Red Diamonds versus Monterrey. Urawa Red Diamonds versus Monterrey. Pelo grupo E, no dia 26 de junho, na quinta-feira, às 16 horas, Juventus versus Manchester City. Juventus versus Manchester City. Jogo duro aqui, ó, pelo grupo G. Às 16 horas, Idade Casablanca versus Al Ain. Idade Casablanca versus Al Ain. Pelo grupo G. Às 22 horas, RB Salzburgo versus Real Madrid. RB Salzburgo versus Real Madrid. Pelo grupo H. Às 22 horas, Al Hilal versus Pachuca. Al Hilal versus Pachuca. Pelo grupo H.